obviamente, se dirigindo a Porto Alegre, que é onde está o nosso convidado, o arquiteto Tiago Rosman da Silva, que na semana passada publicou um artigo no Jornal do Comércio que nos chamou a atenção sobre o plano diretor da capital. Nós sempre dizemos aqui, Tiago, que a capital é de todos os gaúchos, não é só dos porto-alegrenses. Por isso nós nos interessamos, nós aqui da região central, sobre o que acontece na capital do estado. E já tivemos oportunidade de debater esse assunto de plano diretor quando aconteceram mudanças aqui em Cachoeira do Sul, até porque nós temos um campus da Universidade Federal de Santa Maria que um dos cursos oferecidos é de arquitetura e urbanismo. Ou seja, muitos dos colegas, dos teus colegas, Tiago, estão saindo aqui desse curso, do curso que é considerado de excelência da UFSM e que depois, obviamente, se inscrevem no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, da qual, inclusive, já fostes o presidente. Mas o assunto plano diretor da capital vem à baila porque, aparentemente, estão criando algo diferente do que a gente vê nas cidades em geral, que é um plano diretor global que abrange a ocupação de solo, as tipificações das construções, enfim, que pensa a cidade dentro desse viés científico e humanista de que nós precisamos ter o melhor dos ambientes com o menor dos impactos para o meio ambiente, enfim, e que pensando no futuro. Por que a capital resolveu ser diferente, ou os seus governantes resolveram ser diferentes? A quem eles servem? Tiago Rosman da Silva, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes aí de Cachoeira. Né, feliz em saber que estão baixando as águas, mas preocupado porque já estamos com enchente aqui em Porto Alegre, né, em alguns bairros, e a tendência é que nos próximos 2 dias e deve se agravar um pouco, né, mais uma vez. Mas agradeço muito o convite, né, a atenção, né, de vocês. Faço também uma referência, né, à Universidade Federal de Santa Maria, né, que tem já muitos egressos aí de Cachoeira. Acho que é um grande avanço para a região central do estado e, com certeza, oferecendo bons profissionais para vocês. Eu acho, Ronaldo, que a gente pode começar dizendo que o Brasil ele tem uma das legislações urbanísticas mais avançadas do mundo. É uma legislação que ela é referência, né, para a elaboração da legislação urbanística em outros países, principalmente na América Latina, mas também na Europa. Recentemente, agora, eu estava conversando com um colega brasileiro, né, que mora na Espanha, e ele falando, seguidamente ele pega o Estatuto das Cidades, ele pega alguns planos diretores que nós elaboramos aqui em grandes cidades brasileiras, como referência, né, para trabalhos que eles estão desenvolvendo em outras cidades, né, inclusive cidades europeias. Entretanto, como vocês bem sabem, as leis no Brasil, algumas leis elas não pegam. Ou seja, a gente mal aplica ou não aplica, né, parte dessas leis. E, infelizmente, é o que acontece na nossa área do direito urbanístico, do planejamento, né, do urbanismo, do projeto urbano, dos planos diretores. Ou seja, tem várias leis, né, o Estatuto da Cidade, a Lei da Assistência Técnica e outras, que parece que não pegam. Ou seja, existe a lei, mas não existe a prática, e essa legislação ela é contrariada no dia a dia e nada acontece. Né? Então, me parece que, nesse caso, o que vem acontecendo em Porto Alegre é esse tipo de prática, né? Ou seja, uma afronta à lei, como não existe uma reação da sociedade ou do Ministério Público, dos órgãos de controle, uma reação organizada, a gestão municipal vai avançando sobre a lei. Então, o que diz a nossa Constituição no artigo 182 e 183, depois regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que consolida toda a legislação urbana do nosso país, de novo, repito, né, com grande qualidade, com muita coerência e consistência. Ela diz que o plano diretor é o documento que organiza o espaço, o território da cidade, de toda a cidade, zona urbana e zona rural,
né? Isso desde a Constituição, né, de 88, a cidade ela passa a ser planejada na sua integridade, ou seja, todo o território do município. Antigamente a gente tinha planos apenas para zonas urbanas e hoje é um plano para todo o território do município, obviamente com foco, né, no desenvolvimento urbano. Essa legislação do plano diretor ela tem várias diretrizes e várias exigências colocadas pela própria legislação, né? Ela deve ser uma lei que consolida um trabalho que é um trabalho coletivo de técnicos e comunidade, né? Comunidade no sentido amplo, né? Comunidade de moradores, de movimentos sociais, de empresários, de proprietários, de atividades comerciais, né? De movimentos de defesa do patrimônio, do meio ambiente, ou seja, todos esses movimentos, esses interesses, muitas vezes contraditórios, pontualmente contraditórios, eles devem sentar em torno de uma mesa para poder discutir o futuro da sua própria cidade e poder desenvolver um plano diretor que tem um alcance de até 10 anos, um plano diretor que oriente o crescimento e desenvolvimento dessa cidade. Então, o que a gente tem, até a gente fala muito isso quando elabora planos diretores, né, que se alguém sair totalmente satisfeito ou totalmente insatisfeito, está errado o plano. Porque se algum interesse foi totalmente satisfeito, é porque algum daqueles conflitos não foi mediado, né, da forma correta para chegar no meio termo, no equilíbrio. Então, o que a gente busca em planos diretores é que os agentes saiam 80% satisfeitos, sabe? Todos tendo que abrir mão um pouquinho. Por quê? Porque faz parte dessa concertação, desse trabalho de elaboração do plano da cidade, que é para todos, cada um abrir a mão um pouquinho, né, do seu interesse mais específico em prol desse interesse coletivo e do desenvolvimento da cidade. Tiago, Esse plano... Oi, diga. Tiago, no teu artigo no Jornal do Comércio, enfatizasse muito a especulação imobiliária, tentando impor seus padrões, suas necessidades e, portanto, desequilibrando esta balança aí da discussão comunitária. Efetivamente, se constata isso na ideia do fatiamento do plano diretor, já não mais como um plano uno? Não, exatamente, eu ia chegar nisso, Ronaldo, que é o tema dos... Ou seja, quais têm sido, historicamente, inclusive, os interesses preponderantes no Brasil, né, nas grandes cidades brasileiras, nas cidades médias também. Tem sido o interesse do mercado imobiliário esse que é financiador, patrocinador de campanhas eleitorais, e esse interesse, né, do mercado imobiliário acaba contaminando as votações, né? Eu vi o colega que estava dando a entrevista anterior aqui, ou seja, contrariando exatamente essas votações, os interesses, né, nas votações na Câmara, contrariando interesses da comunidade, atendendo interesses meramente da especulação. Então, assim, essa contaminação, a gente tem dito assim, essa promiscuidade entre um interesse específico e o interesse coletivo, que deveria ser de vereadores e prefeitos e secretários, vem pautando as decisões, né? Eu acho que em geral, mas em Porto Alegre isso é especificamente notável, né? A gente tem uma gestão que tem atendido a todas as demandas do setor imobiliário, flexibilizando a legislação, permitindo aumento de alturas, de índices construtivos, atuando, né, para melhorias urbanas nas áreas que interessam ao mercado imobiliário prioritariamente. Então, isso é o que a gente percebe. E agora, né, a gente já tem aí uma minuta do plano diretor de Porto Alegre para começar a ser discutida, o fatiamento do plano diretor. O que é o fatiamento? É pegar o plano diretor, que deve ser uma legislação única, inclusive é uma lei que tem votação qualificada na Câmara de Vereadores, ela tem que ter uma votação por maioria ampla, né, não é maioria simples. Essa legislação ela foi dividida, a proposta é dividir, manter o plano diretor como um documento de diretrizes, de princípios, ou seja, um documento mais genérico, quase que uma carta de princípios sobre a cidade, e levar para uma lei ordinária
tudo que interessa ao mercado imobiliário, que é exatamente o regime urbanístico. O que pode ser construído, onde, com qual altura, com quais condições. E essa lei, sendo uma lei ordinária, ela é muito mais fácil de ser alterada, muito mais rápida a sua alteração para atender a esse ou aquele interesse específico. Tiago, Então, Tiago, bom dia, é bom Tomás. dia. Oi, Tiago, Tomás. como é que está a questão envolvendo a Orla do Guaíba a partir ali do Hipódromo do Cristal, Avenida Diário de Notícias, onde tem o shopping, e foi construído um imenso arranha-céus ali para a vista para o Guaíba. Dali, daquela avenida, da Diário de Notícias e a Avenida Guaíba, até nós chegarmos lá embaixo no extremo sul, lá no bairro Guarujá, que agora está alagado. Como é que fica a questão de toda esta área, né, ao redor do Guaíba para construções de prédios arranha-céus? Porque hoje não tem nada para lá. Hoje não tem nada. O primeiro arranha-céu que foi erguido é esse do lado, junto ao Shopping Center, na Diário de Notícias. Dali do Hipódromo do Cristal para o centro não pode, porque não tem ali o Parque Marinha do Brasil, chegamos na área central, então ali não tem nada, até o Gigante da Beira-Rio. A gente tem, Tomás, bom dia aí, desculpa, eu tô com a tela aqui, estava vendo só o Ronaldo. É que eu Bom fico, dia, eu então, fico pra ti atrás também. aqui da câmera, operando os microfones Aham. e a mesa, Tiago. Tá bom, ótimo, bom conversar contigo. Toda a orla do Guaíba ela tem sido também objeto de interesse, né, do mercado imobiliário para essa construção em altura. Então a gente já tem uma legislação vigente que também é uma lei que tem sido contestada porque ela está fora do plano diretor, ela regula o plano diretor sem ser o plano diretor, que é a lei do centro histórico. Vocês devem ter visto notícias recentes aí com edifícios de mais de 100 metros de altura previstos na área central. A gente tem um interesse muito grande também em toda aquela parte ali da foz, digamos, do Arroio Dilúvio, quando o Arroio Dilúvio encontra, né, na Ipiranga, encontra o Guaíba. Então tem ali um projeto também pontual, né, de grandes alturas, ou seja, uma construção em grande altura. Depois nós temos ao longo, né, da Padre Cacique também, afastado, ou seja, atrás do parque, o que nos parece razoável, né, desde que isso não tenha um impacto negativo no bairro, na circulação, ou seja, nas atividades que já existem. Nós temos ali o Pontal, depois construído agora também, né, nessa semana passada, questionado, né, pelo Ministério Público a sua aprovação, irregularidades na aprovação daquela edificação. Nós temos também, Tomás, um grande empreendimento no que eram as cocheiras do Jockey, que era uma área pública do Estado que foi doada, né, ao Jockey para que fosse exatamente atividade esportiva, né, atividade, né, das baias, das cocheiras, né, do Jockey Clube, e o Jockey acabou vendendo para o empreendimento imobiliário, que estão saindo 14 torres, 14 edifícios altos, né, num bairro privado, semi-privado, que está sendo construído ali. E nós temos uma pressão muito grande sobre alguns bairros da Zona Sul, né, Tristeza, Assunção, né, e mesmo Ipanema, uma pressão para liberar as alturas e poder construir em altura nesses bairros também. Então, o que a gente vê ou seja, lugares que têm qualidade, que estão bem construídos, eles começam a ser demolidos para construir edifícios no seu lugar. E queria aportar um dado para vocês aqui, que eu acho que é muito significativo, que Porto Alegre, vocês viram dados do IBGE, Porto Alegre é uma das capitais que reduziu a sua população, e como dado complementar, o IBGE publicou a seguinte informação, que em Porto Alegre, 20% dos imóveis residenciais estão vazios. Vejam só. 20% das casas e dos apartamentos estão vazios. Ou seja, eu não preciso construir mais apartamentos e casas para as pessoas morarem. Então, essa construção ela acaba respondendo a outros interesses, que é o interesse do Especulação investimento, imobiliária, da até especulação, do porque investimento. as construtoras vendem na planta, muitos Isso. fazem investimento, compram na planta para ajudar a construtora e logo depois que o prédio está pronto, o apartamento está valorizado, as pessoas vendem o imóvel, é para investimento mesmo. Exatamente. E um colega de vocês, outro dia, aqui em Porto Alegre, publicou uma matéria jornalística falando exatamente disso, ou seja, inclusive a propaganda
dos empreendimentos imobiliários, ela já não é uma propaganda more aqui nesse local bonito. A propaganda é assim, invista o seu dinheiro neste ativo financeiro. Ou seja, o metro quadrado passou a ser um ativo financeiro e ele passa a substituir outros ativos financeiros. Então, em vez de eu comprar e especular com ouro, com dólar, com ações na bolsa, né, agora tem muita gente especulando com metro quadrado. Então, esse metro quadrado ele responde ao mercado que está desvinculado da necessidade das pessoas. Então, vocês vejam que esses 20%, na área central de Porto Alegre, no centro histórico, é 30% dos imóveis que estão vazios. Ou seja, 30% dos apartamentos no centro histórico estão vazios e poderiam ser recolocados no mercado para oferecer exatamente para que as pessoas voltem a morar no centro, ou seja, requalificar, reformar esses imóveis para oferecer e colocar. Mas isso não interessa, né, à indústria imobiliária, exatamente porque ela passa a responder a outros interesses que não o interesse de atender a moradia e a necessidade de escritórios e de atividades comerciais da cidade. Até um exemplo, estamos já em 2025, mais ou menos 10 anos, de um grande empreendimento imobiliário na Avenida Bento Gonçalves, junto a Luiz de Camões, ali, se bem me lembro, acho que são 10 torres de 14 pavimentos cada torre. Então, é uma infinidade de apartamentos e de moradores numa área que não é muito grande. É um impacto enorme, né? Uma densidade enorme, que acaba colapsando também, muitas vezes, né, quando não há controle, começa a colapsar a infraestrutura, abastecimento de água, coleta de esgoto, abastecimento de energia. Isso pode ser colapsado, né, por essa hiperdemanda pontual que acaba desequilibrando a distribuição desses serviços pela cidade. Tiago, para nós encerrarmos, podemos conversar muito tempo, obviamente, mas nós temos uma limitação aqui na emissora. Para nós encaminharmos o final da nossa entrevista, a questão do meio ambiente. Nós apontaste aí Porto Alegre, Cais Mauá, né, teve mais água, agora tem um pouquinho menos, mas a qualquer momento pode subir, depende do vento, etc. Ou seja, Porto Alegre foi construída, ou parte dela foi construída, né, no delta de vários rios. Jacuí, Caí, Gravataí, Sinos, etc. Então, sofre essa consequência. E aí se vai fazer empreendimentos imobiliários que vão criar mais adensamento em áreas que eventualmente podem ser alagadas. Como é que dialoga plano diretor, política enquanto administração pública e interesse econômico? Bom, da mesma forma, a questão do meio ambiente ela é sempre uma restrição à ocupação. Sempre oferece uma restrição à ocupação. Nesse período recente, ou seja, a gente vê esse avanço aí da crise climática, ou seja, a gente tem enchentes que a gente tinha a cada 50 anos, elas vêm se repetindo agora todos os anos. Então, isso agrava e isso reforça a necessidade de um bom planejamento. Ou seja, planejar a cidade para que ela consiga reagir, né, a esse tipo de episódio, né, de maneira fácil, de maneira simples, sem perder vidas, sem danificar gravemente o patrimônio das pessoas e da própria cidade. Então, o planejamento ele tem total relação, né, com o tema do meio ambiente. Então, a gente deve fazer uma rodada, e esses são esforços, né, que têm sido feitos aí pelos profissionais e por alguns órgãos também, um esforço de replanejamento nesse momento, tendo em vista a gravidade dessa crise climática e a gravidade desses novos episódios, né, que vão se suceder. Então, alagamentos, enchentes, seca também, né, ou seja, a gente teve um período longo, né, de seca também. Então, eu acho que é mais um motivo, né, para a gente valorizar o planejamento e para que a gente tenha... e para que a gente tenha condição, né, de qualificar a cidade nesse sentido. E aí, de novo, essa proteção da cidade a partir das questões ambientais, ela também contraria interesses, né? Porque a especulação imobiliária ela tem interesse em áreas, essas áreas de orla em Porto Alegre são as mais valorizadas, né?
E são as áreas que sofreram muito com a enchente agora do ano passado, e mais uma vez agora, né, na zona sul na zona sul da cidade, né, também nos bairros da zona norte, a gente tem enchente novamente nesse momento. Então, eu vejo assim que uma solução, quem sabe, se a gente conseguisse recuperar o papel do poder público como um mediador desses conflitos, que é um papel preponderante, ou seja, o papel do prefeito e mesmo da Câmara de Vereadores é um papel de mediação, ou seja, explicitar esses conflitos de interesse que são legítimos, né? Ou seja, os construtores querem construir edificações, quem quer defender o patrimônio quer exatamente fazer a melhoria, né, ambiental, a melhoria do patrimônio construído. Então, essa recuperação do papel de mediador, né, do mercado, da gestão pública, né, como mediação desses conflitos de interesse, nos parece ser o mais importante. E também uma sensibilização do Ministério Público para que o Ministério Público atue com mais energia. Né? O que a gente tem percebido é que o Ministério Público parece que está cansado, né, de fazer o enfrentamento necessário, né, para várias dessas questões que acabam avançando. Esse tema do fatiamento do plano diretor é um tema explícito. O Ministério Público diz dizer, não pode, acabou, façam direito. E o Ministério Público não vem com essa energia. Né? Então ele parece cansado, muitas vezes, desse enfrentamento, mas ele tem que cumprir também o seu papel. Então é um Ministério Público com mais energia para fazer enfrentamento e uma gestão pública que medie interesses e não seja porta-voz de apenas um interesse, né, que é, nesse caso de Porto Alegre, o interesse claramente da especulação imobiliária. Arquiteto Tiago Rosman da Silva, muito obrigado pela gentileza, pelas informações, pelos ensinamentos, e esse é um assunto que interessa porque dialoga com o futuro. Tá bom, muito obrigado, agradeço o convite aí, Ronaldo, Tomás, todos os ouvintes, fico à disposição aí para outras oportunidades. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana para vocês.